Primos, a live de hoje, ela, como sempre, né, todos os dias eu considero que a live é muito especial, que a live tem que ser muito especial. Hoje vai ter uma pegada um pouco diferente, né? Eu vou passar uma parte de conteúdo, eu não vou dizer técnico, mas ela vai ser dividida em duas partes, né? A gente teve ontem o caso do Kobe Bryant, né? E, é uma perda gigante que a gente tem aqui, pensando em profissionais com mindset, profissionais que fazem diferença, profissionais que fazem a diferença fora do seu core business também, né? Então, foi uma grande perda, um cara incrível. E ele é um cara que eu era muito fã, muito fã. Assim, eu não sou um fã de basquete, propriamente dito, mas um fã do jeito dele de pensar, o jeito dele de treinar, de lidar com as adversidades. Então eu separei algumas coisas muito fodas aqui para mostrar para vocês o porquê que esse cara tinha talvez o mindset mais ferrado do planeta atualmente, ou um dos mais, tá bom? E aí junto disso, vou trazer também algum conteúdo técnico que te ajude a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Em resumo é isso, tá bom? Então vamos começar com a nossa frase do dia. E aliás, essas duas músicas de abertura aqui foram músicas em homenagem ao Kobe, tá? A primeira é a música que tocava sempre, depois que ele fazia uma cesta ou quando terminava um jogo. E a segunda música, Space Jam, basquete, né? Então, minha homenagem aqui. A frase de hoje é uma frase dele, tá? E a frase dele é a seguinte: é preciso se atrever a ser grande. É preciso se atrever a ser grande. Essa é uma frase dele, tá? Essa é uma frase dele. E perguntaram o que é mindset, primo? Já eu explico. Essa é uma frase dele. É preciso se atrever a ser grande. Por que é preciso se atrever a ser grande? Porque ser grande te tira da zona de conforto. Você não vai ser grande parado em casa. Você não vai ser grande parado sem fazer nada. Você precisa se atrever. Você precisa fazer algo que te tire da zona de conforto, algo que muitas vezes vai te incomodar, e não só vai te incomodar porque você vai ter que fazer alguma coisa, mas porque vai vir um julgamento alheio tremendo. Então você vai ter que se atrever. As pessoas, elas... Pode ver o seguinte, você está numa roda no escritório, e geralmente você tem aquela roda que todo mundo é amigo, né? Amigo, amiga, etc, etc. E aí, de repente, uma dessas pessoas na roda começa a crescer e a ascender. E aí, de repente, algumas pessoas do grupo começam a não gostar mais dessa pessoa aí. Por quê? Porque essa pessoa está crescendo, porque essa pessoa se atreveu a crescer. E ela vai receber julgamento alheio também, né? Isso daqui acontece, é natural. Então, se você quer crescer, você precisa ser uma pessoa atrevida. O Jacob tem um livro, acho que é Os Atrevidos Dominam o Mundo, né? Muito bom. O Jacob tem um livro que é assim, Os Atrevidos Dominam o Mundo. Em resumo, é ser cara de pau. Ser cara de pau é você fazer quando você não está afim também. É você topar passar vergonha. É você entender que esse problema é um problema imediato, mas que no longo prazo ele vai te fazer resultado. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que poucos sabem. Eu sou um cara muito introvertido e eu sou um cara muito envergonhado também. Eu sou um cara introvertido e envergonhado. E aí vocês estão me conhecendo pela internet, às vezes vocês acham que não, né? Porque eu estou fazendo vídeo sempre, produzindo conteúdo e tudo mais, exponho até bastante coisa na minha vida, mas eu sou esse cara. Sou um cara introvertido, envergonhado, tenho muita vergonha de falar com as pessoas. Na época, por exemplo, das meninas, eu era o cara que tinha vergonha de falar com as meninas, sabe aquelas coisas? Então, eu tenho isso. E o que me tirou, o que me deu muito resultado? Eu me atrever, mesmo sendo algo que doía em mim. Eu lembro de uma passagem, eu era um assessor de investimentos, e eu queria muito crescer, não é mesmo? E eu olhava para o lado, às vezes, tinha um monte de assessor parado. Eu falava, caralho, esses caras estão aqui parados, estão vendo o mercado apenas, né? É uma desculpinha que as pessoas têm no mercado, que não, mas eu estou vendo o mercado aqui. Não estou vendo porra nenhuma. E eu falei, eu preciso crescer. E o que mais me tira da zona de conforto é ir para evento em que você tem outras pessoas, em que você tem que fazer relacionamento e networking, né? Daí eu fui uma vez para um evento que tinha no IBEF, que era, acho que é Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, tá? Então só gente que na época, tinha um nível
muito diferente do meu, tecnicamente, em termos de história, jornada e tudo mais. E eu queria abrir conta, né? Tinha uma pessoa que chamava Mário alguma coisa, né? Não vou falar aqui, e aí eu queria abrir conta do Mário. E aí o Mário, eu tinha ligado para ele várias vezes antes, ele não tinha me atendido, que já me tirou da zona de conforto. E porra, eu ligava querendo falar com o Mário não me atendia, eu ligava e falava, não, obrigado. Aí eu falei, quer saber, eu vou falar com o Mário. O Mário era um executivo, era um CFO de uma grande empresa no Brasil. E aí eu vi que ele ia participar de um evento, do IBEF, ele era associado lá do IBEF. E aí eu resolvi ir atrás dele no evento. Eu fui no evento, não conhecia ninguém, eu era um moleque, todo mundo bonitão de terno assim, e eu tava de terno também, mas um pouco mais largado, né, que essa galera. E aí aconteceu que eu sentei na mesa do cara. Era um jantar que tinha, e aí um amigo tinha conseguido uma entrada lá. E aí eu lembro que o Fábio do Google ia dar uma palestra, outras pessoas iam dar uma palestra. E aí eu fui lá, sentei na mesa do Mário, e eu na caruda comecei a puxar assunto com o Mário. Com o passar do tempo eu falei, pô Mário, eu sou o Thiago, que te liguei, lembra e tal. Aí você não podia falar, pô. Aí ele falou, que legal. E aí eu comecei a passar autoridade de finanças. Ele falou, meu, toma meu cartão, vem no meu escritório, vamos conversar. Aqui eu abri a conta dele, do CFO da empresa. Eu abri conta depois do CEO da empresa, conta do dono da empresa, e eles foram os clientes mais ricos que eu atendi na minha história como assessor de investimentos, mais ricos financeiramente, tá? O CEO, o dono da empresa, tinha um patrimônio superior a R$1 bilhão, né? Eu não atendia R$1 bilhão, mas eles tinham mais de R$1 bilhão em patrimônio. Por que aqui? Porque eu fui atrevido pra caceta, e porque eu fiz todos os dias, e porque eu não desisti, e porque eu aguentei porrada e continuei mesmo assim, e porque eu saí da zona de conforto, e é isso. Então, é difícil no começo, mas depois que você faz e acontece o resultado, você fala, puta, valeu a pena. E é mais ou menos isso que a frase do dia quer dizer, né? É preciso se atrever a ser grande, que é a frase do Kobe Bryant. Então, antes de eu voltar para o Kobe Bryant, deixa eu falar para vocês de um experimento que fizeram e que vai nos ajudar muito a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, tá? Tem um experimento, e eu gosto de trazer alguns experimentos para vocês, porque além de eles serem lúdicos, eles também nos ensinam muito, né? E tem um experimento que é um experimento sobre efeito manada. Lembra que a gente falou sobre os vieses? A gente teve uma aula sobre vieses. E se você dominou aquela aula, com certeza você vai conseguir ganhar mais dinheiro, você vai conseguir se politizar para não fazer cagada na bolsa ou nos investimentos. Lembra dessa aula? Então, tem uma parte que é o viés do efeito manada, né? E aí tem um experimento que fizeram em cima do efeito manada. O experimento é mais ou menos o seguinte. Tinha um cara chamado Solomon Asch, que é um psicólogo polonês, tá? Ele foi considerado um dos pioneiros da psicologia social. E olha só que isso aqui vai te ajudar a ganhar dinheiro nos investimentos, tá? Ele fez um experimento chamado o experimento de Asch sobre conformidade. Não se preocupe com os nomes e tudo, porque vai estar no resumo depois que a Ká está fazendo. Aliás, bom dia aí, Ká. Bom dia. Bom dia, Tarantas. Tá só o que sobrou. Beleza. E aí, ele fez um experimento que foi considerado o experimento de Asch. Legal. Como que funcionava? Imagina que eu desenho agora 3 linhas. Imagina 3 canetas do mesmo tamanho. 3 linhas aqui. Você concorda que as 3 linhas têm o mesmo tamanho? Porque é algo óbvio. É algo muito óbvio. Extremamente óbvio. E aí o que acontece? Esse Asch, ele pegou, ele tinha um voluntário, tinham vários voluntários, ele separou em grupos esses voluntários. E aí, um desses voluntários, ele se misturava com vários atores, mas ele não sabia que os atores eram atores, ele achou que eram voluntários também, tá? E aí, ele perguntava o seguinte, quer ver? Ele perguntava dessas 3 linhas, né? O instrutor, ele perguntava para a galera, dessas 3 linhas, qual era a menor linha? Qual era a menor linha? Só que elas eram visivelmente iguais. E aí, o que acontecia? O voluntário, ele era o penúltimo a dar a opinião dele. Ele era o penúltimo a dar a opinião dele. Tá? E aí, a primeira pessoa chegava e falava, é essa daqui. Essa é a menor linha. Aí chegava o segundo e falava, essa é a menor linha.
Chegava o terceiro e falava, essa é a menor linha. Chegava o quarto e falava, essa é a menor linha. E a cabeça do voluntário, ela olhava para aquilo e falava, velho, peraí, que porra é essa? As linhas são tudo igual. As linhas são todas iguais, meu. Por que tá todo mundo falando que é essa linha aqui? Meu, ou eu sou burro, ou eu tô louco. Eu vou falar que é essa daqui também. E aí o voluntário ia lá e falava assim, é essa linha aqui também. E aí depois o voluntário tinha mais um ator que falava, é essa linha também. E aí, isso foi muito interessante. Porque, claramente, o voluntário, ele estava dando uma opinião que ia contra o que estava na cabeça dele. Ele ia contra, né? E aí, o experimento continuou, mas até esse ponto, eu acho que ele tinha tirado algumas conclusões. As conclusões eram, primeira conclusão, pessoas acreditavam genuinamente que o grupo estava certo. Então você tinha um grupo de pessoas, dos voluntários, que eles erravam porque eles achavam genuinamente que o grupo de pessoas estava certo. Primeiro ponto, ok? Esse era o primeiro ponto. E aí, entre aspas, as pessoas diziam assim, pô, todo mundo acha que a terceira linha é certa, então eles devem estar certos. É isso que eles falavam. Depois, segunda conclusão até agora. A segunda conclusão era, as pessoas que sabem da resposta certa, mas elas optam por errar para não gerar discordância com o grupo. Olha só, então as pessoas elas até sabiam que não era essa a resposta certa, mas elas preferiam não gerar discordância com o grupo. Receber aqueles olhares, aqueles julgamentos, aquelas coisas todas, né? É isso que aconteceu. Então essas eram as duas conclusões até agora. Beleza. O que aconteceu? O Ash continuou estudando sobre o tema. Ele continuou estudando mais sobre o tema. Aí ele fez um outro experimento mais semelhante. Ele fez um experimento em que ele perguntou para os voluntários qual era a menor linha, só que quando não tinha ninguém na sala, quando tinha só o voluntário. O que aconteceu? 99% das pessoas acertaram. 99% das pessoas acertaram. Ou seja, todo mundo acertou quando não tinha mais ninguém na sala. Legal. Segundo ponto, eles colocaram mais uma pessoa na sala, era um ator, e o ator respondia primeiro, dando uma opinião errada. E nesse caso, só 5% errou quando tinha mais uma pessoa na sala. O que a gente vê aqui então? A gente vê que quando você está sozinho, às vezes você toma uma decisão correta. Quando tem mais gente, quanto mais gente tem, mais você está disposto a seguir o efeito da manada. Então a gente tira duas conclusões desse experimento que vão te ajudar a investir na Bolsa de Valores. E aí eu vou te trazer aqui o meu insight de quem investe na Bolsa há um tempão. Quais são os dois insights que a gente tira desse experimento? Os dois insights são, primeiro ponto, vão ter pessoas que vão delegar a sua resposta para a maioria. Ou seja, vão seguir o pensamento da maioria. Natural, tá bom? Natural. Então, onde que a gente vê isso daqui acontecendo? A gente vê isso daqui acontecendo na Bolsa, tá? A Bolsa está bombando e todo mundo acha tal coisa, você vai na mesma direção. Todo mundo acha agora tal coisa, você vai na mesma direção. Às vezes você estava começando a criar uma opinião na direção contrária, mas e daí? Você simplesmente vai na mesma direção de todo mundo. Isso acontece no escritório, isso acontece com... Sabe uma coisa? Lembrando agora, tem uma coisa no colégio, eu lembro que tem sempre aquelas meninas bonitas do colégio, e eu não concordava com aquilo. Tinha uma menina que eu não achava que fazia parte das mais bonitas do colégio. Só que olha só, mesmo eu não achando, eu concordava, eu achava. Mesmo eu não achando, eu achava, olha que louco. Eu não achava, mas eu falava que sim, porque todo mundo achava. Olha só que maluco isso daqui. Olha que maluco. Então, olha como funciona o efeito manada na prática, né? E aí já eu vou falar direto sobre bolsa, tá? E o segundo ponto e esse daqui é um insight fenomenal sobre esse estudo. O ambiente em que vivemos é muito importante. O ambiente em que vivemos é muito importante. Então, o grupo, ele influencia muito nos seus hábitos, né? Imagina o seguinte, a sua personalidade, ela vai ser responsável por ditar a forma que você lida com as pessoas, lida com os negócios, pensa. A sua personalidade vai determinar muita coisa, tá? E aí, quando você tem essa personalidade aqui que dita muita coisa, ela vai ditar as suas decisões. Ela vai acabar ditando as suas decisões. E as suas decisões vão ditar os seus resultados, certo? Você tem a sua personalidade, que vai ditar como você toma decisão, como você reage. E aí você vai ter, de acordo com essas decisões, os resultados.
Só que como que você pode mudar a sua personalidade, né? Do que é composta a sua personalidade? Ela é composta de genética. Tem gente que acredita que dá para mudar a genética. Até então eu não tenho muito uma opinião de que dá para mudar a genética, né? Então a genética é algo estático aqui. E você tem o ambiente. Por exemplo, pensa que a mesma pessoa nasceu na favela, com condições muito difíceis, às vezes sem educação, às vezes com muitos problemas familiares, com muita coisa para resolver, e ela nasceu numa família com dinheiro, estudo, ensino, segurança, não precisa se preocupar com tudo aquilo. É natural que essa pessoa tenha mais chances de ter sucesso. É natural. Não significa que ela vai ter mais sucesso, mas é natural que ela tenha mais chances de sucesso. Tá? Se a gente pegar 1000 pessoas, essas 1000 terão na média mais resultado. Tá bom? Então, se isso é importante, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que se você está num ambiente de pessoas que pensam da forma errada sobre algum determinado assunto, ou pensam da forma ignorante, ou não tem conhecimento, é claro que o seu resultado vai ser lixo. Lixo. Então, se você quer investir bem, não adianta você estar rodeado de pessoas que não sabem investir, de que acham que investir é cassino, de que acham que poupança é o melhor investimento, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que nunca investiram. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma opinião de massa que vai acabar impactando na sua. E você vai acabar fazendo cagada. Você vai acabar fazendo cagada. Porque você está no ambiente errado. Isso aqui acontece de todas as formas. Poxa, eu agora estou querendo emagrecer, não é? Se eu ficar querendo andar num ambiente em que só tem pessoas acima do peso, eu vou acabar sendo corrompido de certa forma, ou vai ser muito mais difícil eu conseguir um resultado. Por quê? Porque se a gente está junto no shopping, aí todo mundo vai, sei lá, vai no BK, Burger King, vai todo mundo no Burger King. Aí eu falo, não, velho, eu tô de dieta. Aí acontece, todo mundo começa a te julgar e fala, não, que isso, meu, você só vive uma vez, porra, come com a gente, não sei, caralho, para com isso, vamos curtir a vida. Esse tipo de coisa acontece. E aí muitas vezes você muda a opinião, por causa da manada e por causa da sua cabeça que não está preparada. Ou num momento de fragilidade, né? Poxa, com investimento é a mesma coisa. Você está falando de trabalho, você está num ambiente em que você quer crescer e as pessoas ao seu redor só ficam falando groselha, elas se juntam para falar mal do chefe, elas vão almoçar, querem enrolar no almoço, vão embora tarde, aí querem chegar mais tarde no outro dia e tal. Isso aqui vai te atrapalhar. Você vai fazer parte da galera que não performa. Você não está inserido no ambiente correto. Tá? Então, se você quer ter resultado, se migre para o ambiente correto. É mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar todo o ambiente ao seu redor. É muito mais fácil. Então, voltando para o primeiro insight aqui, e que é o que eu quero falar para vocês de Bolsa de Valores. Aliás, hoje eu tenho 3 mensagens para passar para vocês na live de hoje, importantíssimas. A primeira começa agora, tá? Lembra, vão ter pessoas que vão delegar a sua resposta para a maioria, ou seja, vão seguir o pensamento da maioria. Em Bolsa de Valores, eu aprendi um negócio. Todo mundo acha que é foda investindo. Todo mundo acha que é fodão, especialmente quem começou agora. Lembra daquela aula do efeito Dunning-Kruger? As pessoas elas começam a investir, começam a ganhar, porque o mercado está... Por que as pessoas sempre começam a ganhar quando elas começam a investir? Por quê? Por que as pessoas sempre elas ganham quando começam a investir? É alguma conspiração da Bolsa? Não é uma conspiração, não tem ninguém olhando para sua conta. O que acontece é que geralmente as pessoas começam a investir quando a Bolsa está subindo. As pessoas nunca começam a investir quando a Bolsa está caindo. Tá tudo bombando. E por isso aqui vira notícia, se vê umas capas ridículas de revista dizendo que está todo mundo ficando rico agora, começa a aguçar a ganância das pessoas e todo mundo começa a ganhar dinheiro porque você acabou de entrar. E se você está entrando agora e ganhando dinheiro, você acha que você é foda. E se você é foda, se você se acha foda, você tem que entender que muitas vezes você não é foda. Isso aqui é um grande mérito da sua sorte e do acaso. E não um mérito pessoal pelo estudo, técnica, metodologia, que seja algo replicável. E aí, todo mundo está ganhando. Não é só você que está ganhando. Todo mundo está ganhando. Mas o que eu aprendi na Bolsa de Valores é, para você ganhar muito, de forma consistente no mercado, a sua opinião, ela muitas vezes precisa ser divergente da massa. Aprenda isso, primoso. A sua opinião precisa ser divergente da massa, pelo menos por um período inicial, até que a massa entenda que a sua opinião estava correta e dê tração para um ativo.
Por exemplo, quando eu entrei em Banco Inter, né, é uma ação, Banco Inter, foi uma das ações que mais se valorizava na minha carteira. Eu vou até abrir aqui. Banco Inter, eu lembro que eu entrei lá no IPO, né? E eu entrei no IPO, que é quando a empresa entra no mercado pela primeira vez, e poucas pessoas concordavam comigo, na verdade, né? Eu falava com todo mundo, Banco Inter, o que você acha? Porque eu tô na internet, eu via Banco Inter bombando, eu via um monte de gente abrindo conta, etc. Eu falei, cara, tá bombando esse negócio. Eu vi números, eu falei, pô, tá meio caro, mas olha a velocidade que ele cresce, né? Aí eu comecei a olhar para isso, eu falei, eu quero entrar em Banco Inter, animal, bombando. E aí todo mundo que eu falava assim, não, tá louco, meu. Banco, velho, você tem que entrar em Itaú, tem que entrar em Bradesco, tem que entrar em Santander, Banco do Brasil, bancão, velho, vai pegar banquinho assim, digital. Ou seja, o que aconteceu aqui? Todo mundo discordou de mim, né? Todo mundo discordou de mim. E aí, como todo mundo discordou de mim, e eu acertei a direção, eu ganhei bastante. Eu ganhei bastante dinheiro. Eu devo ter ganho já uns 400 mil reais só em Banco Inter. Olha só. E público, né? Todas as pessoas acompanharam o processo desde quando eu comprei pela primeira vez, quando eu fui recomprando, quando eu fui vendendo para bater imposto, enfim. Então, por que eu ganhei aqui? Porque eu tive uma opinião que foi divergente da maioria e eu estava certo. E para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa ter esses dois fatores. Você precisa ter uma opinião divergente da maioria e você precisa estar certo. Daqui que vem a dificuldade, porque você precisa estar certo e você precisa ir contra a opinião da massa. E é muito difícil que você faça isso. É muito difícil. Então, se você não conseguir criar casca e estudo e conhecimento para que você possa fazer isso, você não vai ser um vencedor nos investimentos. O Paulo ele disse um negócio assim, investiu 1 milhão também, né? Isso aqui, primos, e assim, eu não tô bravo com o Paulo, com ninguém, mas olha só, isso aqui é um mindset de escassez. Aconteceu tudo isso, uma operação genuína, bonita, brilhante, aconteceu um super ganho. E aí a pessoa ou as pessoas elas tendem o quê? A procurar uma falha, porque muitas vezes a forma delas de crescer é inferiorizando outra pessoa. Essa é a forma que muitas vezes a gente faz para nos proteger de que não é que você é bom, não, é que na verdade não, entendeu? Então as pessoas tentam se justificar. Isso não é um mindset legal, tá? Não é um mindset que te joga para frente, é uma coisa que te atrapalha muitas vezes. Querer achar uma coisa ruim em alguém que deu certo, né? Em alguma forma, em alguma coisa específica. Mas esse cara teve sorte. Mas eu sei o que lá. É natural isso daí acontecer. E eu estou acostumado, diga-se de passagem. Então, o que eu quero passar para vocês como primeiro aprendizado dessa live e isso é muito importante como princípio, você precisa estar certo e você precisa ir contra a opinião da maioria. Isso daqui é o que te gera grandes ganhos no mercado financeiro. Grandes ganhos no mercado financeiro. Tá? E aliás, só diga-se de passagem, eu não investi 1 milhão. Devo ter investido 200 mil reais, 100 mil reais, alguma coisa assim. Diga-se de passagem, tá? Então, esse é o primeiro aprendizado, tá? Então, se você estiver fazendo as mesmas operações de todo mundo, tá todo mundo falando sobre Magazine Luiza, todo mundo. Bom, talvez não seja, não estou falando que vai cair ou não, mas se tá todo mundo falando numa única mesma direção, e aí a gente fica com medo de todo mundo ganhar menos a gente, cuidado, né? E aí, depois tá todo mundo falando sobre tal operação, todo mundo falando sobre tal coisa. Toma cuidado com essas modas, porque lembra aquele negócio da moda? Toda moda passa. Quer ver? Pensa numa música que grudou na sua cabeça, geralmente no carnaval. Geralmente no carnaval tem sempre uma música que gruda na nossa cabeça. E essa porra não sai da nossa cabeça. Só que aí passa algumas semanas ou dias e já era. A gente nem lembra mais dessa música. A gente nem lembra mais quem cantava essa música. Toma cuidado. Porque toda moda passa. Toda moda passa, tá? Então, quer ganhar no mercado financeiro? Você precisa ter uma opinião sua, por isso você precisa embasar suas decisões e você precisa aguentar ir contra a opinião pública. É natural. É só você ver as maiores apostas. Quando geralmente tem uma crise, e o Warren Buffett ele chegou lá
e comprou não sei quantos bilhões lá de Goldman Sachs, todo mundo foi contra ele. Todo mundo foi contra ele. Quando eu comprei aqui ações de Sinqia, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, comprei ações de Sinqia, né? Olha só, poucas pessoas acreditavam. Tinha algumas pessoas no mercado que tinham comprado Sinqia já, poucas pessoas, mas a opinião da galera era que Sinqia era um ativo muito caro, né? Muito, muito caro. Então, Sinqia, olha só, eu já tive mais de 400% de retorno em Sinqia também. Por quê? Porque ninguém acreditava no papel, ninguém estava de olho no papel e eu tive essa cara de pau, digamos assim, de tomar essa decisão. Eu embasei minha discussão com pessoas do mercado, tomei a própria decisão, segui ela até o fim e ganhei dinheiro, tá? O ponto é, quando você faz isso, você também erra. E por isso, o que vai te blindar aqui? Você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento técnico. Porque, ir contra a opinião da maioria durante muito tempo, você precisa ter conhecimento técnico, você precisa aprender, você precisa estudar. É o que vocês estão fazendo aqui, certo? É o que vocês estão fazendo aqui e é o que vocês continuam fazendo. Quer investir bem? Você precisa estar inserido no meio da galera. Você precisa seguir gente sobre investimento, você precisa seguir um monte de gente que produz conteúdo sobre investimento. Ah, Thiago, mas tem tanta gente que fala de conteúdo de finanças, como que eu filtro? Só segue quem tem skin in the game. Quem não tem skin in the game, você não segue. Acabou, pronto assim. Quem não tem skin in the game, você não segue. Não segue. Você vai ouvir uma pessoa que não vai se responsabilizar ou ter consequências sobre o que ela fala? Não, esquece. Só segue quem tem skin in the game. Acabou. Depois, participar de grupos de discussões de investimentos. Monta um grupo no seu escritório no WhatsApp de quem mexe com grana, quem investe, para falar sobre isso. Não vai montar um grupo com quem não investe. Você vai montar um grupo com quem investe. É natural. Você vai seguir CEOs de empresas, vai começar a usar o LinkedIn, vai falar com gente que está acostumado. Beleza? Aí, ó. Eu sou um filtro natural porque eu sigo só quem tem skin in the game. Então, se você quiser seguir quem eu sigo, você vai se beneficiar bastante, tá bom? Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar. Não esqueçam. Ir contra a opinião da massa e estar certo durante longos períodos. E por que longos períodos? Porque às vezes, no curto prazo, por mais que esteja certo, o mercado precisa entender que está certo, senão ele não vai te premiar. Porque se só você acredita, ninguém está comprando. E ninguém está comprando, então o preço não está subindo. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado também. Tem que tomar cuidado também. Aí, ó, o favelado investidor, ele está começando, é um cara que está menos tempo no mercado, mas, tá com o skin da game dele, está estudando direitinho, tá aí, tá fazendo a correria dele, Tem que respeitar o cara desse, tem que estar com discernimento. Sempre tem a sua opinião, nunca siga a opinião de ninguém. Só use para aprender, para se inspirar. E, recebi crítica porque investi R$2.000. Crítica vai receber quem não investe nada, quem não faz porra nenhuma, quem fica na zona de conforto, o cara tá na correria dele, né? Beleza. E agora entra a segunda parte da live. Gente, ontem aconteceu uma coisa trágica e eu quero que vocês fiquem até o fim dessa live, porque é muito importante a mensagem que eu vou passar para vocês, que se cruza com a mensagem que eu passo em toda palestra que eu dou, tá bom? Que é o seguinte, Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, ele morreu ontem, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho desse cara, esse cara foi campeão da NBA 5 vezes, foi MVP em 2 finais da NBA, 2 vezes foi o cara que mais fez cesta na NBA, 4 vezes All-Star, 18 vezes NBA All-Star do jogo. Olha, cara, tem resultados olímpicos, medalha de ouro 2008, 2012, muito recorde, muito recorde. Ele entrou na NBA com 18 anos e 72 dias. Cara, ele foi o jogador mais jovem a jogar um All-Star, ou seja, é um cara foda, ele tem muito resultado, muito. E aí, eu vi uma vez um documentário dele, num canal do amigo meu, do Brian Hold, e eu fiquei maluco. Eu olhei para aquilo lá, falei, que documentário louco, cara, esse cara é foda. E o Kobe Bryant entrou para mim num outro patamar, numa outra esfera, né? E aí eu separei algumas coisas que eu quero contar para vocês aqui, tá? Olha só, esse cara, e vocês vão poder levar para a vida de vocês isso daqui. Esse cara, quando ele tinha até os 11 anos de idade, ele jogava basquete na escola dele, tá? Até os 11 anos de idade. E até os 11 anos de idade, ele nunca marcou uma cesta, gente. Ele nunca marcou uma cesta. Nunca.
beleza? Em jogos ali, nunca tinha marcado na cesta. E aí, ele era, ou seja, um lixo no basquete. Ele não tinha talento pro basquete. Obviamente, ele lapidou isso depois, mas ele não tinha talento ali. Porque quando você tem talento e você é moleque, cara, você destoa na hora, porque ninguém teve treino ainda. Então o talentoso, na hora ele se destaca, ele não se destacou. Só que aí, ele teve um papo com o pai dele, e o pai dele falou assim: Kobe, não importa se você marcar 0 pontos ou 60 pontos, eu vou continuar confiando em você. Olha só, eu vou continuar confiando em você. E isso era tudo que ele precisava. Ele precisava de alguém dando confiança para ele. Ele precisava de alguém apoiando ele. E às vezes só o que a gente precisa na nossa vida é alguém nos apoiando. E ele teve essa pessoa, o pai dele. Ok, aí ele tomou uma decisão. Ele queria treinar. E ele começou a treinar dos 12 anos até os 14. Para ele, em uma entrevista que ele deu, ele falou que tudo era uma questão de matemática. Lembra que o Birman, CEO da Arezzo, disse que tudo é uma questão de raciocínio, de coerência e matemática? Olha aqui de novo. O Kobe disse assim: porra, as crianças, na média, elas treinavam 1h30 por dia durante 2 vezes na semana. Eu decidi treinar de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. E se eu decidir treinar todos os dias, durante 2 a 3 horas, eu vou ter resultado. E aí o que aconteceu? Aos 14 anos, ele era o melhor jogador do estado. Por quê? Porque ele falou que muita gente ficava focando em coisinha. Não, eu já sei, eu vou focar nisso aqui, no arremessinho, não sei o que lá. Ele falou: não, eu quero treinar a base, os fundamentos. Ele decidiu treinar a base e os fundamentos. E isso daqui é importante, por quê? Porque quando a gente está investindo em ações ou em investimento geral, as pessoas, elas só pensam assim: não, mas me fala, quais são as 5 coisas que eu preciso olhar para investir numa ação? Quais são as 5 coisas que eu preciso olhar? Quais não sei o que lá? Não, cara, base, fundamento, pô, volta, princípios. Aí às vezes as pessoas falam: mas essa live aqui não está tão técnica quanto eu gostaria. Eu vou te dizer o seguinte: a maioria de vocês não está pronto para o conteúdo mega técnico, a maioria, tá? A gente precisa de princípios e fundamentos. É isso que faz a gente investir bem. São os princípios, os fundamentos. E aí ele decidiu focar nos fundamentos, dos 12 aos 14 anos. E dos 12 aos 14 anos ele treinou todos os dias, de 2 a 3 horas por dia, ele se tornou o melhor jogador do estado. Legal. E aí ele cresceu. E aí o que aconteceu foi, ele disse que ele não ficava nervoso na hora. Tava lá, vou arremessar a cesta. Pum, aí tem gente que fica tremendo na base, né? Eu fiz tal coisa, fica com medo. Não. Por que ele não ficou com medo? Porque ele falou: olha, quando chegou a hora de eu fazer aquilo, eu já tinha feito isso aqui 1 milhão de vezes. Para mim, era só mais uma vez. Eu tinha feito tantas vezes isso. Então por isso que dizem que o difícil é você treinar. O difícil não é você jogar, o difícil é treinar. Essa é tipo Iron Man, né? O Iron Man, você vai lá correr pra caramba, não sei quantos quilômetros, pedalar não sei quantos quilômetros, nadar não sei quantos quilômetros. Você acha que o difícil é fazer a prova no final? O difícil é treinar. Não, o difícil é treinar. Para mim, hoje, tomar as decisões de investimentos, isso aqui para mim requer muito estudo, muita confiança mental, mas o difícil não é hoje. O difícil foi eu quebrar, continuar, estudar e me tornar um investidor e me manter vivo por quase 12 anos no mercado financeiro. Isso foi difícil. Hoje já mudou. Eu penso diferente. Aquilo foi difícil. O difícil é treinar. O difícil não é competir. O difícil é treinar. E treinar mais que os outros. É isso, tá? E ele fez isso. Ok. E aí ele começou a crescer e se destacar. Foi crescendo, virou um dos melhores jogadores do mundo. E aí teve um jogo icônico, e essa passagem eu quero passar para vocês, em que tinha um cara chamado Jay Williams, que também é um puta jogador de basquete, e ele jogava pelo Chicago Bulls. Lembra do filme do Space Jam? Que era do Michael Jordan e tal? O Jay Williams, ele ia jogar contra o Lakers. E o Lakers era o time do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal. Ok? E aí o Jay Williams chegou nesse dia e ele falou assim: caralho, eu vou jogar contra o time do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal. O jogo, 7 horas. Ele falou: 7 horas? Mano, 7 horas? Porra, eu vou chegar às 3 horas. O Jay Williams falou: eu vou chegar às 3 horas. E aí ele chegou às 3 horas para treinar
pra mostrar que ele era fodão. Chegou às 3, já tava ouvindo o kick da bola lá. Pá, 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 tum, pá, 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 tum. Quem que tava treinando? Kobe Bryant. Então, ele chegou 3 horas para poder treinar, dar um treinamento pro jogo. O Kobe Bryant já tava lá treinando. Pá, 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 treinando. Ele falou, caralho. E falou que ele tava treinando num nível competitivo, no nível de jogo. Não num de boinhas, ele tava treinando no nível de jogo. Ele falou, caralho. Aí ele foi pro vestiário, foi se arrumar e a bola, pá, 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 quicando, treinando, pá, 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 quicando. E ele falou, caralho. E ele pegou e foi treinar também. Treinou 1h30. Jay Williams treinou 1h30. Depois de ele treinar 1h30, o Kobe Bryant estava treinando ainda. Ele falou, caralho, esse cara não vai parar de treinar não? Aí o Jay Williams voltou pro vestiário. Deu relax, fez uma sauninha para se preparar pro jogo. E ele ouvindo lá, o Kobe Bryant, pá, 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 tum, pá, 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 tum, treinando ainda. Ele falou, cara, que porra é essa? Eu não tô acreditando não, eu vou voltar lá. Aí o Jay Williams voltou pra quadra e o Kobe Bryant ainda estava treinando. E ele ficou olhando e falou, eu vou ver até quando esse maluco vai treinar. E o Kobe Bryant treinou por mais 25 minutos. E aí o Kobe Bryant pegou todo suado e ele saiu da quadra e foi pro vestiário se preparar pro jogo. Foi pro jogo e fez quanto? Fez... Quantos pontos? 40. Aí foi jogar, Kobe Bryant fez 40 pontos no Chicago Bulls. Arregaçou com a galera. Treinou tudo aquilo e arregaçou, fez 40 pontos. Terminou o jogo, o Jay Williams chegou e falou, não, eu preciso conversar com esse cara. Ele falou, Kobe, eu preciso falar com você, velho. Por que você faz isso, porra? Por que você faz isso, caralho? Por que você treina tanto, meu? Pô, eu entendo treinar e tal, mas assim, absurdo. Você tá fazendo absurdo. Me explica de verdade. Aí ele falou que o Kobe chegou perto dele, olhou no olho dele e falou assim, olha só. Eu treinei muito porque eu vi que você estava chegando. E quando eu vi que você estava chegando, eu só queria mostrar para você que não importa o quanto você estava disposto a treinar, a trabalhar e a ralar, eu tô mais disposto que você. Nada contra você, eu te respeito, mas eu precisava mostrar isso para você. Caralho, olha isso, caralho, ele fez isso. Ele fez isso, velho. E aí, com o passar do tempo, o Kobe Bryant desenvolveu uma coisa chamada mentalidade Mamba. Mamba Mentality. Ele chama Mamba Mentality. E aí começou a ficar super famoso aqui. Que é a mentalidade de, porra, se eu tenho algum talento natural, se eu tenho algum atributo físico que me ajuda, se eu estou num lugar que me permite crescer, o que seria da minha vida se eu treinasse todos os dias, se eu arregaçasse todos os dias, se eu desse o meu melhor sem parar? Aonde a minha vida vai estar lá na frente? Aonde a minha vida vai estar lá na frente? E isso é a mentalidade Mamba do Kobe Bryant. O Kobe Bryant que morreu ontem, num acidente de helicóptero com 41 anos de idade. Com 41 anos de idade. Fiquei um pouco chocado com isso. Muito chocado. Né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Pô, o cara morreu cedo, velho. Morreu de helicóptero, né? Caiu de helicóptero, ele, a filha. Mas ele acordava todo dia às 4, né, amor? Pra treinar com a filha, né? A filha tava querendo jogar. A filha era uma das promessas no basquete. Todo dia ele acordava às 4 da manhã para treinar com ela. Todos os dias. Pá, 4 da manhã. E aí eles estavam indo pro jogo de basquete. O helicóptero caiu. Ela morreu, ele também. Uma companheira de time dela morreu e o pai também. E morreram todos lá, piloto, morreu todo mundo. Isso foi foda, né? E aí, sempre quando tem um momento desse, eu fico um pouco reflexivo. E eu lembro de uma história de um cliente que eu tinha. Que ele faleceu também, ele faleceu de câncer, né? É um cliente que eu atendi durante 6 anos, quando era assessor de investimentos. E aí ele chegou para mim, né? O cliente, no começo dessas reuniões de 6 anos, ele era muito bravo, ele era grosso, ele xingava e tal. E aí, depois de 6 anos, a gente criou um puta relacionamento, ele me ensinou muita coisa. Eu chamo ele de Dom Corleone, né? Pelo jeito que ele falava. Primeiro contato que a gente teve numa reunião, ele falou: Thiago, ó, se minha carteira tiver problema, eu vou cortar suas bolas fora. Ele falou isso pra mim. Aí você fica naquela, pô, será que é verdade? Não é? Não sei. Aí passou 6 anos, no final de 6 anos,
ele teve câncer e falou, Thiago, tô com câncer, não quero falar de investimentos, cara, eu vou morrer e eu quero que você me ajude de alguma forma, continua ajudando a minha família a cuidar do dinheiro e tudo mais. E aí eu fiquei muito chocado, né? Eu era muito novo, eu sou novo hoje, né? Eu tenho 29 anos, vocês sabem disso. Eu era mais novo ainda na época. E aí eu não sabia muito bem como reagir, eu fiquei com medo dele morrer, né? Assim como, a dor de uma morte é alta, é grande, né? Veja pelo Kobe Bryant. E nessa época eu também fiquei com medo, né? Meu medo era esse. Aí eu comecei a refletir, fui ficando mais maduro e eu comecei a ver que, eu tava com medo da coisa errada. Porque uma vez eu fui voar, eu acho que foi para Manaus, acho que foi em Manaus. E aí em Manaus, o que aconteceu? Uma mãe, ela me deu um livro e uma caneta, né? Aí a gente decolou, aí ela falou, poxa, abre o livro e me ajuda, né? Aí quando eu abri o livro, estava escrito assim, Thiago, o que dizer para uma mãe de família que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Né? O que dizer para uma mãe de família que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Aí eu falei, o que eu vou falar, né? Eu não sei o que eu vou falar, eu nunca passei por isso, né? Aí eu fiquei refletindo o voo inteiro. E aí eu cheguei com uma frase que é um pouco da reflexão do que eu vejo para a vida hoje. Tem muita gente falando, que merda que o Kobe morreu. Eu acho também. Mas, sabe o que eu acho também? Eu acho que o problema não é você morrer, né? O problema é você não ter começado a viver. Esse é o meu insight. O problema não é morrer, gente. Morrer, morreu. Acabou. O negócio é você não ter começado a viver. Entende? Porque eu vejo tanta gente com medo da morte. E essas pessoas com medo da morte, elas não vivem a sua vida. Elas não vivem a sua vida. Então, tem gente que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos e não começou a viver. Tem uma vida inútil, uma vida em que você não faz nada o dia inteiro, em que você não tem nenhum resultado, em que você não faz a diferença para ninguém, nem para você, em que você se sente indisposto para fazer tudo, em que nada importa na sua vida, você só quer ter o seu tempo para relaxar, para assistir alguma coisinha, para jogar um negocinho, para usar uma droguinha, para comer um negocinho. Você vive uma vida para isso. E tudo bem, cada um é cada um, mas o que eu tenho para dizer, ainda mais depois do que aconteceu com Kobe, é que o medo não deve existir pelo fato de uma vida poder acabar. O medo, ele deve existir com medo de que você nunca tenha começado a viver. Então, esse é o insight que eu queria passar para vocês hoje, tá? Comece a viver, trabalhe duro, não pare de plantar, arregaça, cresce, trabalha, faz a diferença. Você tem sonhos? Vai atrás dos seus sonhos. Não seja inconsequente, porque estatisticamente a chance é grande que você esteja vivo por longos períodos ainda. Longos períodos, então vai atrás, busque seu sonho, mas como se o amanhã fosse acontecer, mas viva e comece a viver hoje, tá bom? E quando eu falo de grana, por que eu gosto de grana? Eu gosto de grana não é pelo lado material, é porque a grana me dá liberdade. Eu posso viver, gente. Eu posso, se eu quiser, desligar essa live e ir para a porra de Dubai, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para a China, para qualquer lugar que eu quiser. China não, né? Mas qualquer lugar que eu quiser, porque eu tenho liberdade, eu posso viver o que eu quiser. E ainda mais sabendo que eu faço a diferença na vida de vocês, estão aqui acordando comigo todos os dias, isso é do caralho. Isso é do caralho, entendeu? Então isso é viver, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade, é para isso. É assim que eu vejo dinheiro, essa é a função do dinheiro para mim, tá bom? Então, enfim, esses eram os insights que eu queria passar para vocês, tá? Uma live incrível hoje, recados rápidos para vocês. Como sempre, o que eu vou pedir para vocês é, quando terminar a live, quero que todo mundo vá lá no meu feed, vou postar assim que eu desligar a live. Eu quero que vocês vão pegar a frase do dia, que é a frase do Kobe Bryant, quero que todo mundo dê um soquinho que participou aqui da live. Eu quero que vocês marquem alguém que deveria ter assistido a live de hoje. Eu sei que tem gente aí que nunca marca ninguém, sabe? E tá comigo todos os dias. Obrigado por estar comigo todos os dias. Mas marca alguém, tá? Então vai lá, marca alguém, dê um soquinho. Agradeço todo mundo que compartilha a live, print da live, a frase do dia e tudo mais. Me ajuda muito a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigado para vocês. E agora, off live,
Para quem está interessado em fazer o curso do Meu Milhão, o treinamento online, o meu treinamento, eu vou abrir inscrições amanhã, assim que terminar a live, tá? Então, amanhã, no final da live, eu vou terminar o conteúdo, vou me despedir de vocês e eu vou falar, bom, quem quiser agora saber mais sobre o curso, fica aqui. E aí eu vou falar uns 10 minutos sobre tudo em relação ao curso. Como comprar, como adquirir, quais são as aulas, quais são os bônus. Aliás, eu separei umas coisas muito fodas para vocês dessa vez. Vai ter gente que, quem for as primeiras a comprar, vão visitar empresas CEOs junto comigo, vão ganhar alguns kits, enfim, vão ter umas coisas muito legais. Fica comigo amanhã no final da live, tá? E se você quiser receber por e-mail o link de inscrição do curso, é só ir na bio do meu Instagram, clicar no link e deixar o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Espero vocês amanhã. Ah, mega, esqueci. Ó, quarta-feira o Flávio Augusto vai participar com a gente. Quarta-feira o Flávio Augusto vai participar com a gente, tá bom? Vai ser incrível. E sexta-feira vai participar a CEO da Microsoft, ok? É isso aqui. Grande abraço, galera, e tchau!